No dia 6 de março de 1976, nasceu no Hospital São Lucas, em Governador Valadares, o nono filho de Domingos Inácio Fernandes e Conceição Fernandes de Souza, o pequeno Deibinho, a rapinha do tacho, pois sua mãe já estava com 45 anos e seu pai com 53. Foi crescendo num lar evangélico, acompanhado de orações e intercessões. Com 11 para 12 anos, começou a tocar bateria na igreja e assim foi crescendo, sempre envolvido nas coisas de Deus. Com 13 anos, passou pelas águas batismais e no dia 11 de março de 1995, recebeu o batismo com o Espírito Santo. A partir de então, Deiber teve mais ousadia e coragem na obra de Deus, pois é isso que o revestimento de poder do Espírito Santo faz. Depois de passar a infância, a adolescência e parte da juventude trabalhando na roça em Capitão Andrade, conseguiu um emprego na prefeitura da cidade como fiscal tributário. Desde a infância, cresceu na igreja e, na juventude, começou a namorar a Cleide, que havia aceitado Cristo como Salvador há pouco tempo. Faziam parte do conjunto de jovens da Assembleia de Deus em Capitão Andrade. Deiber aprendeu a tocar bateria, violão e um pouco de teclado. E tocava na igreja juntamente com os outros jovens. Mas continuava morando e ajudando em casa no interior, juntamente com os seus irmãos. Depois de algum tempo de namoro, chegou o dia do noivado e ocorreu em 17 de dezembro de 1999. Dois dias após o noivado, em 19 de dezembro de 1999, Deiber decidiu ir para os Estados Unidos juntamente com os sobrinhos Schneider e Cleide. Então, reuniram-se com a família para a despedida. No novo país, ele começou a trabalhar com pinturas em Boston no ano de 2000. Além de trabalhar, fazia uns passeios e umas comprinhas também. Algum tempo se passou e a noiva Cleide também foi para os Estados Unidos para realizar um sonho, casar-se com o seu grande amor. Esse sonho concretizou-se em 10 de março de 2001, dia do casamento. Que alegria para o jovem Deiber! Deiber começou a atuar na igreja com a bênção de Deus e trouxe uma palavra pela primeira vez. Em abril de 2003, foi separado para o diaconato. Naquele país gelado, recebeu a visita de seu irmão.
Deus continuou abençoando a sua vida e no dia 31 de dezembro de 2003, o diácono Deiber foi consagrado a presbítero. Deus lhe concedeu outra bênção, um lindo filho que trouxe muita alegria ao casal. Era a chegada de Deiber Filho em 21 de novembro de 2004. A criança foi apresentada ao Senhor, como bem fazem os santos, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E as surpresas não pararam. No dia 17 de novembro de 2005, o presbítero Deiber foi separado para evangelista. Enquanto curtiam o primeiro filho, uma pessoinha estava a caminho. Deus concede uma filha ao jovem obreiro. E no dia 5 de março de 2008, nasce Mirelle, a princesinha da família. Foi um dia muito especial. A criança foi apresentada ao Senhor, como bem fazem os santos, seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, a família estava completa. É assim o nosso Deus. Faz com que o homem viva em família e a mulher seja alegre mãe de filhos. O projeto de Deus, a família, estava concretizado. Até a vovó viajou muito para ver os netinhos. O dedicado jovem obreiro evangelista Deiber foi co-pastor em Boston e secretário da convenção. Teve contato e bom relacionamento com pastores presidentes e membros da mesa diretora da convenção. A perseverança e a coragem na obra de Deus sempre foram marcas do seu ministério. Além disso, contava com o chamado de Deus. Não demorou muito e no dia 13 de dezembro de 2008, o evangelista foi separado para pastor. E a partir de então, o jovem pastor assumiu a primeira igreja em Weymouth. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E no ano de 2010, o pastor Deiber volta ao Brasil com a sua família. Deus o abençoou e lhe deu condições de se estabelecer no seu país de origem e dar uma vida digna para sua família. Deus sempre cuida dos seus.
Pastor Deiber chega ao país natal e congrega na Assembleia de Deus do bairro Vila Formosa por aproximadamente um ano. Passado esse tempo, muda de casa e passa a congregar na Assembleia de Deus na rua Caxias do Sul, no bairro Veneza, sob a liderança do pastor Hermes Marques. Mas Deus tinha um plano para o pastor Deiber. E no ano de 2012, ele assumiu a Igreja Assembleia de Deus do Planalto, da qual é pastor até os dias de hoje. E estamos muito felizes por tê-lo como nosso pastor. Homem dedicado, criativo, bom pregador, amoroso e muito mais. Nós aprendemos a te amar de verdade. Seu jeito nos cativou. A igreja foi agraciada com um pastor dinâmico como o pastor Deiber. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor que tu nos deste. E é claro, não poderíamos deixar de registrar as palavras das pessoas mais importantes da sua vida, querido pastor Deiber, que são sua mãe, seus filhos e sua esposa. Hoje a igreja está em festa, nós estamos nos alegrando com mais um aniversário do pastor Deiber. O Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória no decorrer destes anos. Hoje está completando 39 anos. Quem conheceu, quem viu a infância dele, jamais diria que ele faria isso. Jamais diria que ele enfrentaria um público. Mas pela misericórdia de Deus, ele hoje está aqui à frente desse público, à frente dessa igreja. E Deus tem dado ele palavra, tem dado ele vitória, que ele tem cumprido as promessas de Deus na vida dele. Quando ele era pequeno, ele era muito tímido, não tinha coragem de conversar. Os primeiros dias de aula tinha que acompanhar, ele não ficava na aula sozinho. Então era difícil. Para quem conheceu ele, nunca pensava de hoje ele enfrentar o público. Mas pela misericórdia de Deus, ele está enfrentando. Nós temos um versículo aqui, em Isaías, o capítulo 28, versículo 11, que diz assim: pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ele não é gago, mas a timidez que ele tinha era pior do que uma gaguice. Porque o gago ainda se dispõe a falar alguma coisa gaguejando. E ele não queria falar com ninguém, ele era tímido terrivelmente. Mas Deus deu a ele esse empenho, esse desenvolvimento. Deus que tomou uma certa idade, começou a estudar, começou a trabalhar, e todas essas coisas desapareceram da vida dele. Então nós hoje louvamos a Deus pelos seus 39 anos de vida, que eles têm, sempre está ao nosso lado, nos dando prazer, nos dando alegria, toda a família regozijando com a vivência, com o proceder dele, com as palavras que ele tem, que Deus tem colocado na vida dele. E toda a igreja hoje está reunida para festejar esse dia. Nós agradecemos a todos que estão presentes aqui, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é aquele que muda as vidas de quem quer que seja. Ele pode mudar a vida do mais vil pecador. E também muda também dos crentes, que muitas das vezes confiam nele, alguns problemas que existem, Deus pode transformar, Deus pode tirar da vida. E para o Deiber, eu deixo esse versículo aqui, que está escrito em 1 Crônicas, o capítulo 28, e diz assim, o versículo 9: tu, meu filho, conheces o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor penetra em todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor será contigo. Sê forte e faz a obra de um pastor. Que Deus abençoe, que Deus o guarde e proteja de todo mal. Que o Senhor ajuda sempre nessa carreira, dando força, dando vitória, dando espiritualidade para vencer os problemas que se levantam. Amém.
Feliz aniversário. Você é o melhor pai do mundo. Eu te amo. Pai, quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe cada dia mais. Pai, você é um exemplo de vida pra mim. Feliz aniversário, pai. Te amo. David, eu quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue te guiando, te abençoando, né? Que Deus venha te dar cada dia mais graça, mais sabedoria, mais unção, para que você possa realizar com zelo, com dedicação, aquilo que o Senhor tem te confiado. Que nenhum dos propósitos do Senhor para a sua vida venham ser frustrados. Conte comigo. Dia 10 agora que passou, nós completamos 14 anos de casados. Foram 14 anos de muitas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Já passamos sim por lutas, como todo casal passa, mas com certeza nós podemos dizer que incomparavelmente maiores foram as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, foram os momentos felizes. Que Deus continue te abençoando grandemente. Quando nós paramos e olhamos para a nossa história desde o início, nós podemos, com alegria, com um gozo no coração, dizermos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por isso. Que você continue sendo essa pessoa que você é. Eu quero que você saiba que eu continuo te amando. Quero ler aqui para a sua meditação em Isaías, no capítulo 58, o verso 11, que diz assim: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Parabéns, pastor Deiber, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Que todos os planos do Senhor se cumpram na sua vida integralmente. Amado, desejamos que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. São os sinceros votos do conjunto de jovens Projeto Santo e de toda a Igreja Assembleia de Deus do Planalto. Feliz aniversário, pastor Deiber Fernandes de Souza. Nós te amamos.